Se homem pode sair com várias, eu também posso. Se homem pensa só em sexo, então agora eu também vou usar e descartar. E elas não percebem que esse comportamento é o que mais alimenta o que elas chamam de machismo. São elas quem mais influenciam os homens a tratá-las como objeto. Isso porque elas se comportam dessa forma. O homem usa e a mulher acha que tá no controle. É engraçado como uma mulher conquistar a liberdade é sinônimo de se igualar ao que o homem tem de pior. É engraçado porque não é verdade. Fun fact: a liberdade sexual é um direito humano reconhecido literalmente pela OMS. Então o problema nunca foi sobre o que as mulheres fazem, sim por elas serem punidas por fazerem o que elas fazem. O machismo sempre foi sobre os homens quererem controlar o corpo das mulheres, então como diabos isso seria culpa das mulheres? A conta não fecha, a matemática não funciona. Se a mulher tá escolhendo com quem e com quantos ela fica, ela não tá reforçando o machismo, ela simplesmente tá escolhendo ter liberdade sobre a própria vida, o que é um direito básico. O que de fato reforça o machismo é o homem achar que ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, enquanto a mulher tem que ficar numa prisãozinha, sem poder fazer o que ela tem vontade. E quando a mulher sai dessa prisãozinha e faz o que ela tem vontade, ela é taxada de puta. A verdadeira igualdade e liberdade não é sobre imitar o comportamento dos homens. É sobre fazer o que eles sempre fizeram, só que sem ser julgada. Eles não são julgados, a gente não precisa ser julgada também. Muita gente comentou falando que, ai, mas eu não quero ficar com uma mulher rodada. Então não fica. Não é só porque você não quer ficar com uma mulher rodada que nenhuma mulher pode ficar com quem ela quiser. Eu, particularmente, Eduarda, eu também não gostaria de ficar com um homem que já ficou com muita gente. Mas isso é uma opinião minha, não é uma regra. E não é por isso que todo homem vai parar de ficar com todo mundo só porque eu quero um homem casto. Gente, gosto não se discute. Tem gente que vai querer ficar com tal pessoa mesmo sabendo do passado dela, e tem gente que não vai querer ficar com tal pessoa por conta do passado dela. Isso é um direito de cada um. Agora, o que não é seu direito é você achar que todo mundo tem que ser casto, que todo mundo tem que caber numa caixinha, que todo mundo tem que ser conservador. Porque, gente, liberdade sexual é algo intrínseco ao ser humano. Ficar odiando mulheres que têm as mesmas atitudes que os homens, isso que é reforçar o patriarcado, isso que é reforçar esse sistema opressor. Vale ressaltar que eu sou estudante de psicologia, mas isso não sei o que estou dizendo. Se você abrir o Google acadêmico e pesquisar sobre esse assunto, você vai ter mais de 100 artigos falando sobre essa construção social. Então não sou eu que estou dizendo isso não, tá? Então, acho que deu, né? Olha, existem várias coisas que a gente vai argumentar aqui, mas acho que talvez a primeira delas é a seguinte. Ela fala como, não, as digníssimas estão fazendo aquilo que os homens sempre fizeram. Ela ignora totalmente que grande parte da população masculina, a maior parte, na verdade, não tem os seus desejos de intimidade satisfeitos. Eles vivem em uma constante frustração de intimidade porque eles não conseguem alcançar um padrão mínimo para ser escolhidos por digníssimas para ter intimidade. O que acontece, e ela não percebe, é que as digníssimas naturalmente fazem uma desumanização do homem de baixo status. Ele simplesmente se torna invisível e deixa de ser importante estatisticamente. Quando ela fala, a gente quer fazer o que os homens sempre fizeram, elas estão mirando nos homens do topo, ignorando todos os outros homens que não estão nesses 10% do topo. Porque para elas, o homem de baixo status é subhumano. Ela sabe que esse tipo de homem sofre, mas ela simplesmente não se importa. E na verdade, existe uma questão aqui importante. A vulnerabilidade masculina, quando detectada pelas digníssimas, faz com que ela interprete isso como se fosse a obrigação dela punir esses homens por serem fracos. Então ela sabe que ele passa por isso, mas ela gosta que ele passe por isso e ela quer que ele continue passando por isso, enquanto ela tenta ter os mesmos direitos daqueles homens lá de cima. Como se todos os homens, né? Quando ela fala todos os homens, ela não está falando de todos os homens, está falando de mim, de você, não. Ela está falando desses homens aqui do topo. Ela não consegue entender que os outros homens também têm sentimentos e necessidades e não são realizados. Essa ideia de que o homem faz o que ele quiser, não, o homem não faz o que ele quiser. O homem faz o que é necessário. Você acha que os homens gostariam de estar nesses empregos que eles estão, fazendo o que eles fazem, vivendo as situações que eles vivem? É claro que não. Mas eles fazem o que é necessário. Muito diferente de vocês, digníssimos, que têm total liberdade e incentivo para vocês sim fazerem o que quiserem. Vocês têm apoio social, apoio por meio de leis, de cotas, de tudo. Enquanto para o homem comum, simplesmente não sobra nada. Mas vamos entrar agora no cerne do assunto que eu quero.
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa tratar aqui é que sempre que um homem fala sobre um gosto pessoal dele, o cara fala, olha, eu não quero me relacionar com digníssimas rodadas, eu não quero me relacionar com esse tipo de digníssima. Isso é interpretado pelas digníssimas como um atentado contra a liberdade delas, como se o homem estivesse se falando especificamente sobre ela e quisesse rebaixá-la. E por isso que tem toda essa argumentação em cima. O Breno unicamente falou sobre... que os homens não querem se relacionar com esse tipo de digníssimo, e tá tudo bem, só que ela se incomoda ao ponto que começa um discurso falando sobre liberdade, que os homens querem impedi-las, puni-las, quando simplesmente não faz sentido isso. Por que isso acontece? Porque é sempre uma interpretação com uma ameaça ao status dela e à autonomia delas. Porque a digníssima moderna ela foi educada na narrativa de que qualquer preferência masculina que limite o comportamento das digníssimas se torna opressão. Então, o que é uma escolha pessoal, do cara falando, eu prefiro X, é automaticamente traduzido como você está dizendo que eu não posso fazer Y. Isso é um viés cognitivo clássico de vitimização. Tá? Nós temos vários estudos que falam sobre isso. Então, o que elas fazem é transformar uma preferência alheia em um ataque pessoal sobre ela. Porque o cérebro filtra a informação para manter a identidade de digníssima livre, empoderada. E ela acaba fazendo todo esse discurso em cima sobre algo de que não foi dito. Isso é insegurança, isso aqui é projeção. Tá? Muitas digníssimas elas reagem com raiva. Quando seja consciente ou inconscientemente, porque no fundo elas têm arrependimento e ansiedade sobre o próprio número de parceiros anteriores. Então o comentário do homem ativa uma dissonância cognitiva. Ela pensa, eu fiz o que quis, mas vejo que isso reduz o meu valor no mercado de intimidade. E então, se ele está falando isso, ele está me atacando pessoalmente. Então, em vez de lidar com a própria escolha, elas projetam no homem a culpa. Ele é controlador, ele que está tentando me machucar. Eu fiz tudo que era certo. Nós temos vários estudos sobre preferência de parceiros que mostram que homens, em média, valorizam mais a baixa promiscuidade passada, por razões evolutivas, de investimento parental, certeza de parentalidade. A gente não vai entrar nisso aqui, já falamos anteriormente. Então, quando isso é verbalizado, isso ativa uma defesa emocional nela. E ela fica atacando o cara sobre algo que o cara não disse. Claro que nós temos aqui uma cultura de vitimização que leva a uma hipersensibilidade de controle. Porque nós temos décadas de discurso mimimista que ensinaram que o desejo masculino de exclusividade e intimidade é machismo, 3 pontinhos de humor. Então, qualquer homem que expresse uma preferência tradicional é enquadrado automaticamente como alguém que quer fazer com que as digníssimas voltem para a cozinha, prender o casamento, controlar o corpo delas. É uma generalização, na verdade é uma totalização, automática, e isso vale para qualquer homem que diga, sabe? Porque tudo vai ser sempre lido por base na perspectiva de gênero. E claro, existe também um grande paradoxo aqui. Sempre que você dê total liberdade para as digníssimas, quanto mais liberdade você dá, mais elas se sentem aprisionadas. Nós já conversamos anteriormente isso aqui, mas vamos lá. Apesar então de que as digníssimas hoje elas terem uma liberdade legal e prática sem precedentes na história, direito ao voto, educação superior majoritária, entrada massiva no mercado de trabalho, autonomia reprodutiva, proteção legal contra tudo que pode se imaginar, até as imaginações dos homens, uma parcela gigantesca dessas digníssimas sente-se menos livre do que os homens. Por quê? Bom, nós temos alguns estudos que falam sobre o paradoxo do declínio da felicidade feminina, que mostra que quanto mais igualdade formal avança, mais a insatisfação subjetiva das digníssimas cai em relação dos homens. Nós temos algumas explicações sobre isso. Vamos começar falando sobre psicologia. Existem alguns traços que nós sempre falamos sobre como traços de personalidade, como o neuroticismo, que é muito mais alto nas digníssimas do que nos homens. Nós temos várias meta-análises, algumas gigantescas, que mostram que consistentemente as digníssimas pontuam muito mais alto em neuroticismo. Ansiedade, vulnerabilidade emocional... Obrigado, meu bem. Ansiedade, vulnerabilidade emocional, ruminação em praticamente todas as culturas. E a diferença ela aumenta ainda mais em países igualitários. É o famoso paradoxo nórdico que nós já tratamos anteriormente aqui. Isso faz com que as ameaças reais ou imaginadas, percebidas, como julgamento social, as coisas todas, sejam sentidas com mais intensidade. Então o cérebro feminino em média ele processa perdas e riscos mais negativamente, gerando uma sensação de falta de liberdade constante, mesmo quando as restrições não existem, sabe? Não existe nenhum tipo de restrição. Elas sentem isso.
A gente pode falar também numa questão de comparação social e privação relativa. Tá? Em sociedades tradicionais, as digníssimas se comparavam com as outras digníssimas. Hoje, com a igualdade formal, elas se comparam diretamente contra os homens. Então, antes elas se comparavam entre elas, agora elas se comparam com os homens. E isso vai gerar uma série de problemas, porque elas estão se comparando com os homens em domínios de que os homens são biologicamente melhores do que elas. Onde as preferências existem, a força, a tolerância... A minhoca morreu? Mostra aqui a minhoca morta. Tá bom. Mostra a minhoca seca. Olha a minhoca morta. Acabei aqui. Bota no travesseiro da mamãe. Ah, esse bicho feio aqui. Pega aqui essa minhoca morta. Pega essa minhoca morta aqui. Pega o pau que tá gravando, vai. Vai, filho. Vai, pega. Vem. Pega lá. Então eu vou jogar lá fora. Vai, pega. Pronto. Tem que lavar a mão. Então as digníssimas se comparam contra homens, né? Em áreas em que os homens têm uma ambição hierárquica maior, mais tolerância ao risco, têm vantagens emocionais e psicológicas. E o resultado disso é um déficit na sensação... o resultado disso é uma sensação constante de déficit. Porque elas estão tentando se controlar, se comparar naquilo que os homens são melhores do que elas. E como elas não conseguem, não têm as mesmas vantagens biológicas e psicológicas, elas vivem num constante estado de inferioridade. Nós temos vários estudos que mostram que quanto mais opções as digníssimas têm, mais elas sentem satisfação por não conseguirem ter tudo. Carreira, família, beleza, liberdade, sem consequências, intimidade sem consequências. Isso é o que nos traz, mais uma vez, para a nossa cultura de vitimização, que é ampliada pela mídia. Então, eu falei isso já, desde de 2010, houve uma virada na sociedade. E começou a se espalhar nas mídias sociais as narrativas de que opressão é aquilo que dá status ao homem. E levando ao apoio social às digníssimas que se vitimizavam. Então, o algoritmo acaba premiando histórias de sofrimento feminino. Isso cria um viés de confirmação. Tá? Então, casos isolados que realmente as digníssimas sofreram algum tipo de opressão, eles são totalizados como um sistema. Enquanto as liberdades conquistadas, que é a faculdade, viagem sozinha, divórcio sem culpa, todo o resto é minimizado. Então as digníssimas, que já são mais neuróticas e são ideologicamente desalinhadas, internalizam isso como uma identidade. E claro, elas também têm um medo gigantesco do fracasso e aversão ao risco. Então as digníssimas, em média, elas internalizam muito mais risco, muito mais medo de fracassar, muito mais vergonha pessoal. E o mundo de que você pode ser o que você quiser, né? É o que é vendido. A pressão social sobe e a liberdade se torna uma exigência. Então o homem que falha é visto como um cara normal. A digníssima que não consegue chegar lá sente que o patriarcado a impediu. Essa é uma diferença fundamental. Por isso que Freud via as digníssimas com um superego inexorável, sabe? E mais influenciado pelos afetos. A histeria, que é o grande prognóstico que Freud conseguiu mostrar para as digníssimas e com o rosto que se mantém até hoje, era para ele uma revolta inconsciente contra as exigências sociais da feminilidade. Hoje o discurso de eu não tenho liberdade funciona como uma histeria moderna. Uma forma de protestar contra o que é real, da diferença dos gêneros. Vai. Vai? E aí eu vou pegar porque. Pronto. E contra as exigências contemporâneas de que você tem que ser tudo o que você quiser. Então isso aqui é o mimimismo histérico na prática que a gente está vendo. E vai ser psicóloga. Isso que é o pior. Oi, vai. Isso. Você consegue entender isso tudo?